Vocês são em quantos lá no Photofix? Veja só, nós temos lá a Ana, né, que é a nossa atendente, né? Na recepção, então, nós temos a Ana. Daí no laboratório nós temos 4 técnicos, né? Incluindo o Lauro que vos fala. Então são 5 Sou pessoas. multifunção, sim, sou multifunção. Né? Que legal, cara. Não, eu já tive o prazer de ir lá na... Eu vou dizer prazer. Mas porque a gente não quer que os equipamentos deem defeito, né? É o que a gente sempre diz lá. A gente nunca diz quando o cliente sai, até breve, eu volto sempre. Não, a gente não quer que o equipamento do cliente dê defeito. Mas quando precisar, a gente diz, quando precisar, a gente está aqui, né? Mas a gente já foi lá, eu já comprei, inclusive eu comprei bateria lá pra filmadora minha, Legal. que precisava. Uhum. A gente comprou bateria, a gente levou já pra fazer manutenção. Já levei, inclusive, essa lente que me filma agora foi pra lá, fez manutenção antes da pandemia. Que bom. Foi lá, fez manutenção, limpeza dela toda. E ficou perfeito. Tá. E tá ganhando Essa dinheiro é a nossa essa lente. satisfação. Tá aí ganhando dinheiro a lente. Não, isso é importante. Eu sempre falo com o pessoal essa questão de manutenção. É melhor você fazer uma manutenção preventiva do que a manutenção depois da hora que o bicho pegar. Sim, sem dúvida. Tem muita coisa aí que a gente poderia, né? Até depois a gente vai falar um pouquinho de umas dicas, umas coisas Legal. assim, pra gente poder ter uma noção aí de equipamentos Perfeito. e tudo mais, manutenção. Perfeito. Cara, que legal que você conseguiu. Vocês abriram lá, depois voltaram, permaneceram, que bom, ficaram aqui, não resolveram ir pra lá e largar nós aqui? Não. Até porque a sede toda estava aqui, né? O laboratório, o técnico é aqui, enfim, né? Não tem como acabar, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas a intenção não é acabar. Não. Aqui tá, e ainda mais que já tá bem consolidado aqui, né? Vocês já têm nome consolidado aqui. Graças a Deus. Mas você não chegou a nem trabalhar em nenhum outro lugar, foi direto ali Como eu te expliquei, trabalhei na empresa familiar, aí com 19 anos passei a ser sócio, né, de uma empresa. 19 anos. E daí nessa época, como mencionei antes para você, eu era técnico, eu era o atendente, eu era o administrativo, eu era o financeiro, então você tinha que fazer tudo. Uhum. E na época a gente tinha vigor, né? Eu tinha 19, 20 anos, então vigor total. Então, e era mais complicado naquela época para fazer manutenção dos equipamentos ou hoje em dia? Era mais complicado, Tina, pela falta de acessibilidade à peça. Então assim, naquela época você tinha câmeras mecânicas, porque a gente pegou toda a transição das câmeras mecânicas analógicas para as câmeras eletrônicas analógicas, daí as câmeras digitais, enfim, a gente veio pegando toda essa transição. Então, naquela época, evidentemente que, pelo fato de ser câmeras analógicas mecânicas, eram todas peças mecânicas, engrenagens, alavancas, obturador, eram obturadores, dependendo do modelo da câmera, eram obturadores de tecido, né? Não eram palhetas de titânio, enfim. A acessibilidade à peça era muito difícil, porque não existia posto autorizado para se fazer esses equipamentos, a não ser os postos que a gente sabe dos grandes centros, São Paulo, Rio, né? Não, mas uns anos atrás era então, só Rio e São Paulo que você achava, né? Então, na época, você tinha que fazer muita peça, né? Nós, em determinadas situações, a gente fazia tampinhas de pilha com resina acrílica, engrenagens, fazia na mão, aquilo que era possível, até onde deu. Aí chegou um momento que nós tivemos um grande e saudoso engenheiro, se é assim que pode se dizer, que começou a fabricar as engrenagens para a gente. O senhor Alfredo, já falecido, e hoje o filho dele, graças a Deus, seguiu os passos do pai e ainda assim nos dá suporte em alguma peça que a gente precise. Ele tem uma empresa de usinagem. Evânio, eu estou com essa pecinha aqui hoje, assim, engrenagem mesmo, de lentes, sejam engrenagens de alto focus, barréis, né? Então, precisa de uma coisinha. Evânio, você acha que dá para desenvolver o projetinho para fazer isso aqui? Não, traz aqui. Então, a gente tem ainda esse suporte do Evânio lá. Naquela época não tinha, naquela época era na mão mesmo. Exatamente. Então, hoje, graças a Deus, o Evânio conseguiu dar continuidade aos passos do pai. Tem uma empresa de usinagem e uma peça ou outra que a gente precisa que não encontre no mercado, porque hoje a evolução é muito rápida, Tina.
Então, hoje você tem uma câmera, daqui 6 meses essa câmera já se tornou obsoleta porque o fabricante já lançou outra, e daqui 5 anos ele tira o fornecimento de peça, já não tem mais. Então, hoje a evolução é muito rápida, E não a quantidade é como de 30 anos eletrônico atrás, né? de hoje em dia? É praticamente 90%, né? Dos equipamentos fotográficos e cinefotográficos é 90% eletrônico, né? A parte mecânica você vai ter na parte ótica, anéis, zoom, engrenagens de foco, né? Mas é 90% eletrônico. E hoje, infelizmente, por ser dessa forma, não tem mais como substituir. Evidente que ainda dá para você substituir um componente ou outro, mas a maioria dos equipamentos que são circuitos SMD, você não tem como substituir um processador, vamos dizer assim. Hoje em dia, graças a Deus, Por temos falta um de Ali, fornecimento de peça, né? Nós temos um Ali, né? O AliExpress, onde a gente consegue muita coisa lá. Com o mundo globalizado, graças a Deus, hoje a Facilitou, né? acessibilidade facilitou muito, né?